Tu tá todo animadinho escrevendo a seção método do teu artigo e aí chega a hora de descrever a análise dos dados que tu coletou. O principal objetivo de explicar a análise dos dados de um ensaio clínico é descrever o racional e os métodos estatísticos usados para avaliar os resultados. Eu nem vou perguntar o que é esse tal de racional, porque eu tenho certeza que ela vai me chamar de irracional. Deixa que depois eu olho no dicionário. Eu? Te chamar de racional? Capaz, jamais! Mas eu vou te ajudar. No contexto da análise dos dados de um estudo clínico, o racional se refere à justificativa teórica e metodológica subjacente às escolhas de análise dos dados. Dito de outro jeito, no racional pode aparecer a fundamentação teórica para as hipóteses de pesquisa, a escolha dos métodos estatísticos apropriados e a descrição dos modelos estatísticos utilizados para analisar os dados. Então, o objetivo do racional é dar uma explicação clara e fundamentada das decisões tomadas na análise dos dados, para que os leitores do estudo compreendam melhor as conclusões e as interpretações dos resultados. Misericórdia! Fica tranquila, porque por enquanto isso ainda é fácil de explicar. E eu vou te dizer o que tem que aparecer na parte referente à análise dos dados na seção Materiais e Métodos do teu artigo. Eu sou a Adri Toigo e tu tá no canal Educação Física com Vinho. Produção, roda a vinheta! E aí, qual é que é essa da análise dos dados? Nada muito mirabolante. Basicamente são 4 elementos. Bora ver um por um? O primeiro deles é o tamanho da amostra. Primeiro, deixa eu te dar um exemplo de um artigo meu publicado lá no tempo do Ariri Pistola. É o quê? Ué, do tempo que se amarrava cachorro com linguiça. Esse artigo é lá de 2002. Credo! Olha só. Foi utilizada uma amostragem do tipo intencional. Esse tipo de amostra caracterizou-se pelo emprego de critérios previamente definidos e por um esforço deliberado para se obter amostras representativas mediante grupos supostamente capazes de fornecer informações necessárias à investigação. Nesse caso específico, foram escolhidos 5 remadores do sexo masculino que remassem barcos single skiff e que estivessem treinando pelas equipes de remo dos clubes da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e com experiência de no mínimo 2 anos com ambos os modelos de paz. Nota que aqui não teve cálculo do tamanho de amostra, porque eu falei que foi uma amostra intencional, mas nem sempre é assim. E aí, como é que faz? Aí tu vai acrescentar como foi calculado o tamanho da amostra do estudo, incluindo os dados considerados para o cálculo do tamanho da amostra, como a taxa de ocorrência de eventos, estimativa do tamanho de efeito, poder do estudo e nível de significância e, finalmente, o estudo de referência. Pode ser como eu fiz nesse estudo com o professor Samuel Sotile, que mais tarde foi publicado numa revista científica. Ficou assim. O corpus da pesquisa foi constituído por 2 grupos distintos. O primeiro, chamado de grupo participante, constituiu de uma amostra oriunda de uma parte da população, a qual era composta por 13 crianças que participavam de um projeto social há pelo menos 4 meses. De acordo com um cálculo amostral proposto por Barbeta em 2003, primeiro se usa um erro amostral máximo tolerável de 5% para obter o resultado da primeira aproximação do tamanho da amostra. Logo após encontrar o resultado da primeira aproximação da amostra e sabendo que o tamanho da população era de 13 crianças no grupo participante, estimou-se que o tamanho mínimo de amostra deveria ser de 12,6 crianças. Como é que se recruta 1/6 de uma criança? Pergunta idiota, tolerância zero. A gente arredonda para cima e aí tivemos que testar toda a população que cumpria com os critérios de inclusão. E antes que tu pergunte o que é isso, eu já gravei um vídeo sobre isso que vai ficar linkado aqui no card e na descrição.
Como a gente fez pareamento com um grupo de comparação, o número de sujeitos foi também de 13 crianças de mesma faixa etária, matriculado numa escola pública da mesma região, mas que não participavam do projeto social. O segundo elemento é a estatística descritiva. Aqui tu põe a descrição dos dados das variáveis qualitativas e quantitativas. Mas aí já mostra o resultado? Não. Só diz como foi feito. Para as variáveis quantitativas, descreve como tu calculou a normalidade da amostra, quais foram as medidas de tendência central que tu usou, se foi média, moda ou mediana, e quais foram as medidas de dispersão, se foi desvio padrão ou intervalo interquartil. No trabalho do Samuel, a gente colocou mais ou menos assim. Os dados descritivos foram analisados por meio dos cálculos de frequência, porcentagem, médio desvio padrão e a normalidade foi calculada por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov. Lembra que eu dei uma abreviada no vídeo para não ficar muito longo. Lá no projeto e no artigo tá tudo bem certinho. A próxima parte é a estatística analítica ou inferencial. Aqui tu vai citar quais métodos estatísticos tu usou para analisar os desfechos e por que tu escolheu esses testes. Dependendo do que tu fez, coloca os testes estatísticos, as medidas do tamanho do efeito, tipo risco relativo, redução relativa de risco, redução absoluta de risco, por exemplo. E também tem vídeo sobre isso aqui no canal que vai ficar aqui no card e na descrição. Não esquece que, se for o caso, pode ser que tu tenha que colocar análise de subgrupos, análise de sensibilidade, tem que dizer o que tu fez com os dados faltantes e quais foram os critérios de significância. No artigo do Samuel ficou assim: os dados referentes à aplicação da EDM foram submetidos à análise de variância de uma via após o resultado do teste de Kolmogorov-Smirnov atestar a normalidade dos dados. O nível de significância adotado foi de P menor do que 0,05. Para fechar essa parte dentro do método, tem que citar qual foi o pacote estatístico que foi usado. No trabalho do Samuel, a gente escreveu assim: o pacote estatístico usado na tabulação e análise dos dados foi o SPSS para o Windows na versão 23.0. Mas eu sou bem ruinzinha em estatística, não sei se eu vou dar conta dessa parte. Na dúvida, pede ajuda para um estatístico. Eu também vou deixar no box de informação a referência dos artigos que eu citei hoje. No próximo vídeo, eu vou seguir falando sobre o método e no que tu deve colocar em relação aos aspectos éticos da pesquisa, e por isso, se tu ainda não for inscrito nesse canal, aproveita para te inscrever com o sininho ativado para receber a notificação quando eu postar a sequência desse conteúdo. O teu joinha ajuda demais a divulgar os conhecimentos de forma gratuita e divertida para que outras pessoas possam se beneficiar desses paranauês. Eu juro que não vai te cair um pedaço do dedo. Confere o que tá rolando lá na outra plataforma, que também é @ficumvinho. Se tu ainda precisar de mais ajuda para escrever e publicar o teu estudo, pode nos chamar nesse e-mail para uma mentoria top. A gente vai te pegar pela mão e esclarecer todas as tuas dúvidas, te guiando na direção da escrita de um trabalho em condições de ser publicado. E se tu ainda não vazou, então fica só mais um tantinho para dar umas risadas com as minhas patuscadas durante a gravação desse vídeo. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo da bruxa e até a próxima! Eu acho que esta bosta deste WhatsApp não desligou. Palavrão não. No artigo do Samuel... Eita! No artigo do Samuel ficou assim. Ai, gente, deixa um like pra esse vídeo. Eu tô super rouca, morrendo de dor de garganta. Acho que eu mereço um like. Vamos de novo.